One Story, 70. O livro de Sofonias. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Sofonias, capítulos 1 a 3. O profeta Sofonias começou seu ministério antes que o rei Josias iniciasse suas reformas religiosas. Naquele tempo, o reino do sul de Judá era, na prática, um estado vassalo do Império Assírio. Desde o reinado de Manassés até os primeiros anos de Josias, Judá havia passado por um período de trevas políticas e religiosas. Eles não apenas pagavam tributo à Assíria, mas também introduziram e adoraram muitos dos deuses assírios. Mas então o rei Josias declarou a independência da Assíria e iniciou um grande movimento de reforma religiosa, não apenas em Jerusalém e Judá, mas até mesmo nos antigos territórios do Reino do Norte de Israel. Nesse período, o profeta Sofonias começou a repreender os pecados religiosos que haviam se espalhado novamente desde os dias de Manassés, mesmo depois da reforma de Ezequias. Ele condenou a adoração de Baal, assim como a adoração do sol, da lua e das estrelas que vieram da influência assíria. Ele também repreendeu a violência, a opressão e a corrupção dos líderes políticos e religiosos. E, em resposta, declarou o juízo vindouro, o dia do Senhor. Chamou ao arrependimento e proclamou a salvação de Deus. Agora entramos no livro de Sofonias. Eliminarei por completo tudo da face da terra. Deus declara que eliminará homens e animais, as aves do céu e os peixes do mar, e os ímpios. Ele removerá todos da face da terra, até mesmo em Judá e Jerusalém. Ele destruirá o culto a Baal e todos os idólatras. Ele também destruirá os que deixam de seguir o Senhor e os que não o buscam nem o consultam. Perto está o grande dia do Senhor. Deus anuncia que o dia do Senhor está próximo. Naquele dia, Deus separará os que ele designou. Ele punirá os oficiais, os filhos do rei e os que se vestem com roupas estrangeiras. Ele punirá os que saltam sobre o limiar e enchem de violência e engano as casas de seus senhores. Naquele dia, haverá gritos de aflição e estrondos por toda parte. Deus vasculhará Jerusalém e castigará os que dizem em seu coração: o Senhor nada fará, nem bem nem mal. Porque não reconheceram nem buscaram a Deus. A sua riqueza será saqueada e as suas casas devastadas. Eles construirão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não beberão do seu vinho. Mais uma vez, Deus diz que o dia do Senhor está próximo. Naquele dia, até os guerreiros gritarão amargamente. Será um dia de ira, um dia de angústia e aflição, um dia de ruína e devastação, um dia de trevas e escuridão, um dia de nuvens e densas trevas, um dia de trombeta e grito de batalha contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Por causa do seu pecado, Deus os colocará em aflição, para que andem como cegos. O seu sangue será derramado como pó e as suas entranhas como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. Toda a terra será consumida pelo fogo do seu zelo. Ele dará fim repentino a todos os habitantes da terra. Buscai o Senhor. Buscai a justiça e a humildade. Antes que a ira de Deus seja derramada, todos os humildes da terra, os que obedecem aos seus mandamentos, devem buscar o Senhor, buscar a justiça e buscar a humildade. Quem sabe, assim serão poupados no dia da ira do Senhor. O remanescente do meu povo a herdará. Gaza será abandonada, Asquelon ficará em ruínas, Asdod será expulsa ao meio-dia e Ecrón será desarraigada. Ai dos habitantes do litoral, o povo dos quereteus. A terra dos filisteus será destruída, tornar-se-á desabitada. Essa terra será devolvida ao remanescente de Judá. Ali eles apacentarão seus rebanhos, e ao entardecer se deitarão nas casas de Asquelon. O Senhor, seu Deus, cuidará deles e restaurará a sua sorte. Deus também julgará Moabe e Amon por zombarem e insultarem o seu povo e por causa do seu orgulho. Moabe se tornará como Sodoma, e Amon como Gomorra. O povo de Deus o saqueará e tomará a sua terra como herança. A sua queda virá por causa da sua arrogância contra o povo do Senhor. Todos os que passarem por ela zombarão e sacudirão o punho. No dia do Senhor, os que não reconheceram a Deus virão para adorá-lo. Povos de todos os lugares se prostrarão,
diante dele. Cuxi, que antes se gloriava em sua força, cairá pela espada de Deus. A Assíria será destruída, e Nínive se tornará um deserto, desolado. Animais selvagens se deitarão no meio dela. Corujas e ouriços se aninharão em suas colunas. Vozes ecoarão das janelas, e os batentes das portas estarão em ruínas. Nínive, a orgulhosa capital da Assíria, um dia disse em seu coração: Eu sou a única, e não há outra além de mim. Mas se tornará um lugar de ruínas, um descanso para animais selvagens. Todos os que passarem zombarão dela e sacudirão o punho. Teme-me somente e aceita a correção. Depois do juízo esmagador do dia do Senhor e do juízo sobre as nações, Deus agora volta seus olhos para o seu próprio povo, Israel. E mais uma vez, ele os repreende. Ai da cidade rebelde e contaminada, da opressora. O povo não obedece a ninguém, não aceita correção, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. Os seus líderes, tanto políticos quanto religiosos, eram corruptos. Mas o Senhor está justo no meio dela. Ele não comete injustiça. Manhã após manhã, manifesta o seu juízo. A cada novo dia, não falha. Mas o injusto não conhece a vergonha. Deus julgou muitas nações. Ele reduziu as suas fortalezas à ruína e as deixou desabitadas. E ao seu próprio povo, ele disse: Teme-me somente e aceita a correção. Assim a tua habitação não seria destruída, conforme tudo o que determinei contra ti. Mas eles se apressaram em corromper todas as suas obras. Esperem por mim até o dia em que eu me levantar para testemunhar. Deus havia chamado o seu povo a voltar-se para ele antes que o juízo chegasse, mas eles continuaram no caminho da destruição. Então o Senhor declarou: Esperem por mim até o dia em que eu me levantar para testemunhar. Decidi reunir as nações, ajuntar os reinos e derramar sobre eles a minha indignação, toda a minha ardente ira. O mundo inteiro será consumido pelo fogo do meu zelo. Vocês não serão mais arrogantes no meu santo monte. Mas naquele tempo, o Senhor purificará os lábios dos povos, e todos invocarão o nome do Senhor e o servirão ombro a ombro. O povo que invoca a Deus, aqueles dispersos além dos rios da Cuxi, trarão as suas ofertas e as apresentarão a ele. E naquele dia, o povo de Deus não será mais envergonhado por causa de todas as suas transgressões contra ele. Porque Deus removerá do meio deles os arrogantes e os presunçosos. Ninguém será orgulhoso no seu santo monte. O remanescente de Israel não cometerá injustiça, não falará mentiras, e não se encontrará engano em sua boca. Eles se alimentarão e descansarão, e ninguém os fará ter medo. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. O próprio Deus supervisionará essa restauração. A filha de Sião cantará. Israel se alegrará. A filha de Jerusalém gritará de alegria com todo o coração. O Senhor retirou a sua sentença. Ele afastou o inimigo. O verdadeiro rei de Israel, o Senhor, está no meio deles, e nunca mais temerão desastre algum. Deus está com eles. E este Deus é o poderoso guerreiro que salva. Por causa desse povo rebelde e pecador, Deus se alegra com grande júbilo. Ele os acalmará com o seu amor. Ele se regozijará sobre eles com cânticos. Arrestor K.O. Vira. Mesmo que as reformas do rei Josias tenham removido os ídolos visíveis, e a Páscoa tenha sido celebrada de forma mais fiel do que em qualquer tempo, desde os dias do profeta Samuel, o coração do povo não havia sido verdadeiramente transformado. A verdadeira restauração só pode vir por meio de Jesus Cristo, aquele que carregaria toda a ira e o juízo de Deus e estenderia a sua graça em amor. Isso só pode acontecer pelo poder da cruz. E a partir daquela cruz, Deus vê o seu povo através da cruz, através da aliança, na aliança e com a aliança. Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra. Em meio à queda do reino do norte de Israel e à escuridão crescente em Judá, o povo de Deus havia se tornado motivo de zombaria e desprezo entre as nações ao redor. Mas Deus diz ao seu povo: Naquele tempo castigarei todos os que oprimiram você. Salvarei os que cocheiam e reunirei os que foram dispersos. Darei a eles louvor
e fama em toda a terra, onde sofreram vergonha. Naquele tempo eu os reunirei. Naquele tempo eu os trarei de volta. Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus olhos, declara o Senhor. Esta é a história da salvação de Deus. A história de um povo que não tem mérito algum, nenhum direito, e nada a oferecer senão o pecado. E, ainda assim, Deus se alegra neles, os ama sem mudança e neles tem prazer. A história do zelo de Deus continua.